a cada um segundo as suas obras. Quando eu leio essa frase ou quando eu medito a respeito dela, eu encontro aí a lei de causa e efeito. Porque se nós, ao que realizamos, teremos depois, mais adiante, o resultado, seriam as nossas obras resultando naquilo que nós vamos receber no futuro imediato ou mais longe, isso nos dá uma ideia da lei de causa e efeito. Na verdade, no curso de todas as nossas existências, essas existências que nós vamos aprendendo, vamos somando experiências e que vão constituir o nosso acervo, elas vão falar por nós. As nossas obras falam por nós, aquilo que somos, as preferências que temos, aonde erramos, aonde acertamos. É que nem sempre nós nos damos conta dos acertos. Muitas vezes as pessoas estão comentando dos próprios erros, das próprias imperfeições, dizendo que não terão um bom lugar no plano espiritual, porque quem somos nós? Nós, às vezes até chegam ao extremo de dizer, nós somos vermes, nós somos imperfeitos. Sim, nós somos imperfeitos, mas nós já estamos agora num outro sentido a respeito da vida. Nós temos uma consciência, nós já despertamos, e isso é muito importante. A lei de causa e efeito nos dá a possibilidade de podermos estar efetivamente transformando a nossa vida a cada dia. Porque o passado reflete-se no meu hoje, e o meu hoje é a construção do futuro. A lei de ação e reação é uma lei física. O Isaac Newton apresentou isso ao mundo na terceira teoria sobre as leis físicas. E ele escreveu um livro exclusivamente para fazer essa apresentação. Então esta é uma lei física, inflexível, acontece sempre do mesmo jeito, não há como fazer nenhuma alteração. E a lei de causa e efeito é o arbítrio do espírito, por isso que a lei do livre-arbítrio funciona. Então nós podemos modificar as provas. Nós, ao longo das nossas escolhas, nós semeamos situações. Tudo que nós vamos semeando, ela tem um potencial, é uma semente. Essa semente pode ser uma semente luminosa. Algumas delas caem ao longo do caminho e não são tão generosas na sua colheita, mas é obrigatório que essa colheita seja feita por nós. Isso nós não podemos delegar a ninguém. Então a lei de causa e efeito é uma lei justa. Jesus disse: aprendeste o que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, amai os inimigos, fazei bem àqueles que lhes desejam mal. E Jesus nos está ensinando a perdoar, nos ensinando a entender aqueles que nos fazem mal. Porém, a ideia antiga era essa exatamente, que está inclusive na Bíblia, olho por olho, dente por dente, ou seja, vingança. Se uma pessoa desse uma facada, uma situação qualquer de agressão, violência a uma pessoa, o que era entendido à época? Que a família ou a própria pessoa, se não tivesse sucumbido, que deveria fazer o mesmo àquele que agrediu. Então, havia sempre essa coisa de olho por olho. O que fizeste comigo, também vou fazer contigo. Essa era a ideia da época. Mas Jesus veio mudar isso. Veio mudar essa lei antiga que, na verdade, era uma lei de violência, era uma lei de agressão. Hoje, a ideia é outra. Nós devemos procurar compreender aqueles que, inclusive, na atualidade, promovem a violência. Se eu cometo um erro com alguém, eu não necessariamente preciso ser agredido pela outra pessoa também. Se fosse assim, o mal jamais acabaria na Terra. Se alguém matou um indivíduo e precisa morrer também, a iniquidade continuaria na Terra como um processo infindável. Mas a lei de causa e efeito, em sua definição espírita, é uma lei em que nós recebemos da vida aquilo que fazemos, mas podemos também, quando fizermos e cometermos os nossos erros, que é muito natural do processo evolutivo, gerar novos aprendizados a partir do bem. Então, se eu cometi um erro hoje, e que o cometemos e voltaremos a cometer outros, nós podemos
corrigi-lo com o bem. Muitas vezes nós vemos assim os crimes hediondos, as vítimas desses crimes hediondos e lembramos sempre de orar pelas vítimas, de ter um pensamento de compaixão. Mas esquecemos dos agressores, esquecemos daqueles que promoveram a violência, que são muito necessitados, são pessoas ainda infelizes e que estão dentro desse primarismo de violentar as pessoas, de fazer com que elas recebam ações de perversidade, de maldade. Mas Jesus nos ensinou. E a doutrina espírita veio trazer de volta os ensinamentos do Mestre. Tudo que penso e tudo aquilo que faço determina consequências, determina efeitos. Essa lei, ela nos rege a existência. No animal, ele age por automatismo e não consegue, portanto, fazer escolhas salvo aquelas que estão dentro do automatismo do instinto. Ele não tem livre arbítrio, ele se ensaia para a vida. E este princípio espiritual que caminha na evolução, quando chega no homem, ser primitivo, ele desabrocha com a capacidade de escolher. Nesse âmbito surge o espírito, nasce o ser espiritual, que está caracterizado, portanto, pela sua capacidade de escolha e por ser escravo das suas escolhas. Somos livres para pensar e agir e somos naturalmente escravos daquilo que fazemos e pensamos. Portanto, nada de olho por olho, dente por dente, mas sim amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Amar aos inimigos é difícil, mas nós podemos começar aprendendo o amor e o amar. O amor é o sentimento e o amar é o sentimento em ação, é promover o amor, é distribuir, espalhar, divulgar, fazer o bem. Sem querer qualquer recompensa, sem ter ideia de uma recompensa, mas fazer o bem pelo bem, porque o bem nos faz bem. E é isso que nós agora entendemos, de acordo com o que o Espiritismo nos mostra, trazendo os conceitos do Cristo, trazendo os seus ensinamentos, para que possamos vivenciá-los. Jesus está fazendo muita falta no mundo atual. Por isso é que existe tanta violência. Os espíritos influenciam o nosso livre-arbítrio. Uma aproximação espiritual de um benfeitor nos sugerindo uma boa ideia que aceitamos, ou de uma entidade infeliz que nos incline para o crime, e se a gente cede, a gente pode igualmente ceder para uma atitude sob uma influência espiritual. Todos aqueles que se aproximam da doutrina espírita e que a doutrina espírita passa a ser introjetada na vida da criatura, porque ela assimila esses conceitos e depois vai projetá-los na vivência, essas pessoas, nós todos já estamos despertos para uma realidade maior. E aí, a lei de causa e efeito, nós vamos, a partir do que estamos fazendo agora, preparando alguma coisa para o futuro. Tudo o que fazemos, que é uma causa, tem um resultado, tem um efeito. E se nós observarmos o universo todo, nós vamos entender também, falando acerca de Deus, nosso Pai, que é uma inteligência suprema. E ali nós observamos que a causa de tudo só pode ser um ser supremo, porque os efeitos são efeitos de uma inteligência que supera a qualquer coisa que nós compreendemos. Portanto, a lei de causa e efeito, ela é perfeita e nos ensina como devemos nos comportar. Existimos na Terra e no mundo espiritual através da ligação com a espiritualidade superior. A prece, o passe, o comparecimento na casa espírita visam a nossa libertação de nós mesmos, que os piores obsessores somos nós mesmos, com nossos pensamentos obsessivos, nossas paixões inferiores. A nossa reeducação à luz do Espiritismo tranquiliza a nossa alma, impede que continuemos a nos castigar, a boicotarmos nossas possibilidades, a caminharmos tranquilo no amar ao próximo como a si mesmo, através do trabalho e do amor. João relata a partir do capítulo 13
e dos versículos 30 a 31, João vai relatar, após a última ceia, aquilo que Jesus vai conversar com os discípulos. Eram 11, porque Judas havia saído da sala após a cerimônia do lava-pés. E Jesus então vai dizer: filhinhos, por um pouco ainda estarei convosco. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Jesus está dizendo que é um novo mandamento. Ele já havia ensinado o mandamento maior, a regra áurea, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas naquele instante em que ele se despede da vida física e que os discípulos, os 11, não sabiam disto, não sabiam o que ia acontecer quando saíssem lá fora, estavam ainda dentro do local da última ceia, Jesus está mostrando que o amor que ele dedica aos discípulos é para eles um novo mandamento, ensinando que nós devemos aprender a amar como ele amou a todas as criaturas. E é importante entender que quando Jesus fala para os discípulos, ele fala para a humanidade toda. Eles, os 11 ali, representam a humanidade de todos os tempos, dos tempos por vindouros. Jesus está ensinando um amor dentro da gradação que ele dedicou e dedica a todas as criaturas. Portanto, essa outra dimensão de amor é o que nós devemos entender. É difícil amar assim, nessa plenitude? Claro. Nós ainda estamos muitas vezes com os nossos sentimentos, com o nosso amor numa fase ainda de desabrochar, mas a partir do instante em que nós deixamos que este amor venha à tona e possa, então, estar presente nas nossas atitudes, a partir daí, cada vez mais, nós vamos aprender a amar. E amar faz bem àquele que ama. Portanto, o amor e o amar são as regras áureas que Jesus deixou para a humanidade. Você gostou? Deixe seu like, inscreva-se no canal, acione o sininho.